Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Next Lab Podcast, este projeto dos laboratórios LACMAR, que tem como objetivo trazer muito conteúdo para você conhecer um pouquinho mais dos nossos laboratórios e também saber mais sobre saúde e bem-estar. Hoje nós estamos aqui no nosso 5º episódio com convidados especiais. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Ótimo, que massa. Eu vou apresentar cada uma delas para vocês sentirem aqui o calibre, o peso que cada uma delas tem aqui nesta mesa. Olha só, vou começar falando dela, que é farmacêutica bioquímica pela Faculdade Florence, microbiologista, auditora interna PALC e pós-doutorada em gestão de qualidade, pós em qualidade analítica. Atualmente, ela é analista de qualidade do LACMAR. Com vocês, Francileia Rodrigues, mais conhecido como Leia. Tudo bom, Leia? Tudo bem, bom dia. Como é que você está? Eu estou bem, graças Tá a Deus. nervosa? Pouquinho. Ótimo, faz parte. Junto com a Leia, nós temos aqui ela que é enfermeira de formação, especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz, avaliadora internacional e nacional de acreditação e mestre em direção estratégica em saúde pela Faculdade Ibero-Americana, Espanha. Executiva em saúde pela FGV. Com vocês, Natália Belchior. Tudo bom, Natália? Olá, tudo bem? Gente, menina, eu cansei só de ler teu currículo. Hablas espanhol? Não. Oh, que bom, eu também não. Era o máximo que eu conseguiria, era ir até aqui. Mas a gente vai desenrolando ali, né? Ok. No final das contas, a nossa formação exige, então... É? Ah, legal. E exige por quê? Porque a gente acaba tendo que entender, traduzir alguns artigos científicos. Ah, legal. Estudar bastante. A base é toda realmente pela Espanha. Então a Espanha, ela é um berço, talvez, aqui do processo de qualidade? Ela é realmente sim. Inclusive, nós temos metodologias de acreditação hospitalar europeias, né? Então, a gente acaba aprendendo muito e troca de experiência de todo mundo. Ótimo, que bacana. Então, assim, pra gente entender que a Espanha, ela é uma referência no que diz respeito à qualidade para laboratórios, é isso? Ou... Não, de maneira geral. De maneira geral. Instituições de saúde. Instituições de saúde, sim, dentro da área da saúde. Então, olha só, se você achava que era os Estados Unidos, a Alemanha, não, tá aqui, ó. Espanha sendo uma referência, né, do que traz em termos de documentação, eu imagino, e direcionamentos. Muito bom, já começamos aqui com uma curiosidade. Você sabia disso? Eu não sabia. E também temos aqui na mesa ela que é farmacêutica bioquímica pela UFMA, MBA executiva em saúde pela Getúlio Vargas, especialista em citologia clínica pela UFMA também. Atualmente gerente de operações do LACMAR. Temos aqui uma gerente na mesa. Vamos respeitar. Muito amor e carinho. A Suzana. Tudo bom, Suzana? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. A gente que fica feliz. Se sintam em casa, tá bom? Tá bom. Afinal de contas, o projeto é justamente dos laboratórios. LACMAR. Suzana, eu quero começar até te fazendo uma pergunta. Vamos lá. Hoje, gente, ó, pra você entender, no episódio de hoje a gente vai conversar bastante sobre qualidade, processo de qualidade. Então eu queria entender de você, Suzana, como foi que começou dentro da área da saúde, ou essa preocupação com processos de qualidade? Eu fiquei sabendo que tem uma história bem curiosa aí, né? É bem curiosa. Eu tô aqui diante de duas pessoas da qualidade, mas eu vou falar um pouco sobre esse começo. A área da saúde, ela começou, vamos dizer assim, um pouco atrás a começar a lidar com os processos de qualidade, porque a qualidade mesmo, ela começou na indústria automobilística, né? Perfeito. Então, mas como que começou a qualidade aqui, pelo menos aqui no Brasil? Na década de 90, no Rio de Janeiro, tinha que ser no Rio, não tô nada contra os cariocas, mas no Rio de Janeiro, isso foi notícia toda, eu acredito que foi em 94 por aí, foi noticiado que um grande laboratório recebeu como amostra de urina Guaraná. Não é? Parece, a urina ela tem aquela cor amarelo citrino e tudo mais, ela pode variar um pouco ali, amarelo mais escuro, amarelo mais claro. E esse laboratório, ele dosou, ele verificou e liberou o laudo, não é? Liberou um resultado, no caso, não é? E isso foi noticiado no laboratório, nos grandes jornais, né? O laboratório recebeu Guaraná como se fosse uma amostra de urina. E liberou. E mesmo assim deu, olha, tá... E aí foi notícia, né? Muito sangue, muito açúcar, senhor. Eu acredito. Não era zero açúcar. Não era. E aí, como que leu aquilo, né? Na verdade, não leu, porque não tinha célula ali, não tinha nada. E aquilo foi notícia, foi manchete e foi notícia no Fantástico. No dia seguinte, as pessoas patologistas
farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, se reuniram no dia seguinte, não, mas nos dias consequentes daquilo, subsequentes daquilo, se reuniram, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e tudo, e formaram um comitê, e dali surgiu a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Foi um embrião, não é, Natália e Leia, do selo PALC, né? Da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Foi um embrião para que a gente tenha hoje o PALC, né? E daí os outros selos de qualidade, não é? Então, isso é um embrião que a gente teve para que a gente hoje seguisse essas normas. Tivesse tanto cuidado ali com o processo de qualidade. Porque você tem um laboratório que recebe ali 500 urinas, hoje a gente recebe um pouco mais que isso, mas tem laboratórios que recebem 1000 e tudo. Hoje nós temos equipamentos que fazem essas leituras, mas você lê parte delas. E aí aquilo pode passar. Perfeito. Então, são barreiras de risco que você evita de ler. Né, de você liberar um laudo errado. Aí a gente vai falar um pouco aqui de gestão de risco, porque é muito passível de erro. Muito bem. E a Suzana aqui, gente, falou sobre o selo PALC. Você sabe o que é o selo PALC? Eu vou te explicar. Eu não, que eu não sei. Mas eu sei que as meninas sabem falar o que é o selo PALC. Então, meninos, o que é este selo PALC que a Suzana acabou de citar? Falou assim, en passant, como se fosse a coisa mais comum. Deve ser muito comum, acho que na realidade de vocês, né? Mas pra gente que tá assistindo, pra vocês que estão assistindo, conta pra gente aí o que é. O selo PALC, ele tá ligado à Sociedade Brasileira a SBPC, né? E ela é voluntária. O que é a SBPC? Pra você que não sabe, eu tô sabendo só, tá, né? Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Certo. Né? Então, ele é um selo que é de forma voluntária e vem uma equipe, né, de analistas para o laboratório, a gente faz todo o processo e eles vêm visitar o laboratório para ver se a gente está conforme às legislações, aos processos, para garantir, né, que o exame chegue corretamente, não somente ao cliente, mas ao médico, né? Porque aí a gente está ligado diretamente ao diagnóstico clínico, né? Quanto é importante isso na vida de um paciente e quanto a gente pode impactar, como bem Suzana colocou, né? Quando a gente não tem um controle de qualidade eficaz. Então, a gente tem que garantir isso. E aí a gente consegue, através de normas acreditadoras, certificar ainda mais para o cliente, né? E aí a Natália também pode falar sobre, entrando dentro da ONA, né? Como é essa visão para os laboratórios de análises clínicas, né? Como é que vem trazendo esse AMP para o laboratório LACMAR. Natália, aproveita e me fala também, assim, e qual que é a importância? Tem o selo, né? Mas e qual que é a importância desses processos de qualidade? Para que serve na prática, no fim das contas? Na verdade, eu acho que é bem aquilo que você falou, tá? Falar de qualidade é en passant, realmente. Certo. É um universo, né? É realmente transversal. E aí é falar de boas práticas, né? É claro que levando em consideração o que a gente tem de mais atual, o que os grandes estudos mostram realmente aí falando dessas boas práticas, falar realmente de padronização de processos que reduzem riscos. E aí quando a gente pensa em risco, automaticamente a gente pensa em barreiras. O que a gente está fazendo aí na nossa prática, no nosso dia a dia realmente, naquilo que a gente faz realmente ali. Parece técnico demais, mecânico demais, mas não pode ser, gente. Então, a gente tem que entender realmente o que a qualidade traz aí pra gente, para que todo mundo consiga pensar em redução de risco. Né? Então, padroniza o processo, reduz o risco, cria processos mais amarrados, mais consistentes e, consequentemente, eu levo aí uma consistência maior, né, no que diz respeito a diagnóstico e também tenho como trabalhar a satisfação dos meus clientes, uma experiência exitosa aí para os meus pacientes, para os nossos clientes de forma geral, né, desde o cliente paciente até o cliente médico que precisa desse laudo para tomada de decisão. Muito bom. E aí a gente fala também de cultura, né, Natália, porque é importante que a gente internalize essa cultura dentro do laboratório, dentro do hospital, para que os colaboradores eles entendam a importância da qualidade, né? Que não é somente um processo, somente um requisito ou somente um documento, né? Mas que eles sejam pontos focais e que eles possam ser disseminadores dessa cultura, né? Não vai adiantar nada os gestores, a Natália como consultora, eu como analista, doutora Suzana como gerente, o Vinícius como diretor, vender a qualidade se o nosso ponto focal, que é quem está na ponta mesmo, não
tratar essa ideia, né, como ponto E eu vou aproveitar... É bem interessante isso. Eu vou pegar esse gancho de Léia e de Natália, falando em cultura. Quando a Léia colocou isso, nós tivemos um treinamento no final de semana com os gestores, e era o primeiro módulo de comunicação. Certo. Porque como é que você dissemina cultura, né? Sem essa comunicação. Aí eu falei, professora. Então a gente está saindo atrás, porque nós somos uma empresa jovem. Então, mais difícil e tal. Nós vamos fazer 11 anos esse ano, em agosto. Aí ela falou, ao contrário, vocês estão saindo na frente porque é muito mais fácil você falar com um jovem, você colocar uma cultura como fosse uma criança, é muito mais fácil você ensinar ele o que fazer certo mais cedo do que você pegar, vamos comparar com uma criança que está crescendo, com você colocar mais cedo que como é o certo, não é, Natália e Léia, do que você pegar uma empresa já 40, 5, né, mais velha, do que o que é o correto, é muito mais difícil. Então, eu fiquei muito, assim, aquilo entrou melhor e é difícil, porque menos a qualidade traz também. ali uma série de regras, normas, e a empresa está crescendo. A empresa está... E aí você vai formando aquilo. Nós estamos em formação. Pronto, eu vou aproveitar, então, algumas palavras-chave que saíram aqui. Vocês falaram sobre cultura, falaram também sobre redução de riscos. Então, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Eu gostaria que cada um escolhesse aqui. Quais são os pilares, né? Já que a gente está falando de cultura, então e você falou sobre comunicação e treinamento, é preciso deixar muito claro para o time quais são os pilares, quais são os processos, o que precisa ser feito, qual é o cuidado. Então, essa comunicação para o time que vem a partir do treinamento, ela vai ser extremamente importante, relevante. E aí, eu entendo que dentro desse processo, para tornar cultura, existem alguns pilares. Assim, não, ó, isso aqui a gente não pode abrir mão, isso aqui é norteador, a gente precisa seguir. Quais são os principais pilares hoje que o laboratório possui para garantir essa segurança? Eu gostaria, assim, ó, cada uma escolhesse um ou dois. Eu não sei quantos pilares são, não sei quantos pilares sustentam essa segurança, mas cada um escolhe e fala para cada um poder ver o seu ponto. Eu vejo, assim, que para o laboratório Laquimar, um pilar realmente muito forte, muito estratégico, e que a gente sente isso, né? Eu falo sentir realmente, porque cultura vem disso, né? Não é aquilo que todo dia alguém fala para você e você acaba fazendo porque alguém tá falando. Não, precisa estar no teu DNA, né? E aí uma coisa que está muito forte no Laquimar, desde a alta liderança até os gestores, até os colaboradores de linha de frente, é realmente segurança. Ou seja, tudo que você vai fazer dentro do laboratório Laquimar, você sempre pensa, peraí, eu estou infringindo alguma regra de segurança? Perfeito. Eu comprometo o meu colaborador, né? Eu comprometo o meu cliente-paciente, eu comprometo o meu cliente médico, parceiros outros que seja. Então, a questão de segurança, ela me vem como um pilar extremamente forte em toda a organização. Perfeito. E isso é realmente muito bacana de ver, porque a gente começa a desmistificar o que é qualidade, a gente começa a desmistificar o que é segurança. Certo. Então, as pessoas, sabe, fogem daquele qualitez, né? Então, a gente fala muitos termos técnicos, e aí fala mapeamento de processo e redução de risco, mas a gente faz com que a ponta, de fato, entenda o que é reduzir risco, o que é agregar valor para o meu paciente, e aí faz sentido, gente. Perfeito. Porque não é uma coisa ensaiada, né? Tá no DNA, perfeito. Realmente. Segurança, então, um pilar. Segurança. O que a doutora Suzana bem falou, né? O cuidado centrado no paciente, né? Esse é o foco. E aí, quando a gente fala de cultura, né? Tem uma frase de Francisco de Assis que eu gosto muito, que a gente tem que começar fazendo o necessário e depois a gente tá fazendo, né? O impossível, né? Então, quando a gente iniciou o processo de acreditação... Olha só. Não, peraí, que isso aqui é bonito demais pra tu soltar, assim, ó. Agora fala com uma entonação assim pra gente sentir o peso dessa frase. Vai lá. Tá. Quando a gente vai dar treinamento sobre cultura da qualidade, né, a doutora Suzana esteve comigo em alguns congressos e aí falando sobre qualidade, sempre a frase norteadora que eu trago no início é a frase de São Francisco de Assis, né? A gente tem que começar fazendo o necessário, né? E depois a gente tá fazendo o impossível. Muito bom. Porque o Laquimar, como bem foi falado, a gente ainda é jovem, né? É uma empresa jovem e a cultura da qualidade foi traga junto com o Vinícius. Quando o Vinícius entrou dentro do laboratório, ele trouxe muito essa visão. A história da qualidade se confunde muito com a história do Vinícius quando ele entrou dentro do laboratório. E aí o necessário é quando a gente começa a introduzir dentro dos colaboradores a importância, né,
de se ter os processos padronizados e bem desenhados, que os riscos, como a Natália bem falou, a gente vai conseguir minimizar. Claro que a gente não vai conseguir eliminar, mas a gente vai conseguir minimizar o impacto no cliente, né, que é o nosso foco principal. Perfeito, muito bom. Então vocês trouxeram aqui a segurança, o DNA, que da forma como eu entendi é o cuidado de ter a melhoria contínua. Então o tempo todo a gente vai melhorando, vai aprimorando, vai construindo juntos, né? E aí a gente vai se construindo a cultura, o DNA da empresa. E também o centro no paciente, com uma linda citação. Cuidado centrado no paciente. Pronto, cuidado centrado no paciente, que com uma linda frase que a internet transformou em primeiro você começa, depois você melhora. Né? Teve a trend recente, primeiro você começa, depois vai melhorando. Muito bem. E aí eu queria entender então, assim, como é que funciona a questão da padronização? Porque eu entendo quando vocês falam sobre garantir segurança para ter redução de riscos, garantir um DNA que você vai construindo ali juntos, garantir o cuidado centrado no paciente. É preciso ter uma série de processos que vão garantir isso, e eu entendo que quando a gente constrói um processo, você consegue replicar. Você falou sobre o DNA. Então, eu tenho uma unidade e eu desenhei aquele processo tão bem feito que eu vou conseguir replicar numa outra unidade. E aí a gente constrói esse DNA porque o processo está tão bem desenhado, tão bem construído, que a gente consegue replicar em todas as unidades garantindo essa qualidade. Como é que funciona essa padronização, essa construção dos processos lá dentro do laboratório? A gente faz, primeiramente, o mapeamento dos processos, né? A gente é meio que isso, né? A vida de cartesiano, né? E aí, mediante o mapeamento dos processos, a gente desenvolve, né, os documentos, que aí existem instruções de trabalho, procedimentos operacionais padrões, e aí a gente começa a desenvolver isso dentro do âmbito, né? Cada setor vai desenvolver, e aí a gente tem uma hierarquia de documentos, né? Que a gente chama, que é uma pirâmide. Claro que para auxiliar isso vem um software, né? A gente tem um sistema que a Suzana consegue acessar através do celular, ou então aonde ela estiver. Então a gente tem esse investimento de um sistema, então a gente consegue falar a mesma linguagem, né? O cliente que chega na unidade de Renascença é a mesma linguagem que vai ser utilizada numa unidade emergencial, e esse é um diferencial que o Lacmar traz. O mesmo serviço que a gente presta numa unidade Prime é a mesma que a gente presta numa unidade pública, né? Então, as pessoas veem isso, né? O selo PALC nas unidades públicas, porque a gente visa, mais uma vez, o cuidado no centrado do paciente e a satisfação, né? Quanto é importante a qualidade que lida diretamente com isso, quando a gente liga para um cliente e ele fala, nossa, semana passada o senhor de 74 anos, eu liguei para ele para falar sobre um evento adverso, e aí ele disse, minha filha, dentro dos 74 anos, nunca tinham me ligado para perguntar como eu estava. Então, aí ele ainda falou assim, olha, não vai subir no teto, na mesma comentário. E aí eu disse assim, nossa, eu fico muito feliz, né? Enquanto o Lacmar valoriza isso, né? De você ligar para o cliente e perguntar, senhor, está tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Como foi o processo? Ou então, quando um cliente nos dá um feedback, né? A gente tem essa preocupação de retornar a ligação para ele, para dizer para ele, olha, eu vi a sua reclamação e nós vamos trabalhar para que isso não aconteça ou que haja um impacto em outros clientes, né? E uma coisa também interessante de falar é o seguinte, gente, que a gente não faz distinção, e aí agora eu tô falando a gente como o laboratório Lacmar, realmente, né? A gente não faz distinção entre pacientes, porque o resultado é único. Certo. Então, um resultado assertivo, um resultado seguro, para um diagnóstico confiável, essa é a nossa única premissa, né? Então, como é que a gente faz isso? Você perguntou lá no início, o Léa já falou um pouquinho, mas a gente primeiro entende o que todo mundo faz todo dia. Perfeito. Que é o que a gente chama de diagnóstico ali. Certo. Então, eu entendo quais são os processos estratégicos que estão ali na alta liderança, eu entendo como é que os gestores entendem esses procedimentos, esses protocolos e essas boas práticas, e o mais importante, eu entendo como tudo isso, nós entendemos como tudo isso é desdobrado para a ponta. Perfeito. Para quem está na linha de frente, para os nossos técnicos, para os nossos coletadores, para os nossos recepcionistas, para que a gente desdobre aquilo que é estratégico. Precisa estar ali em todos os gestores. É um mapeamento da operação estratégica e depois vai cascateando para a operação. Exatamente. Perfeito, legal. E aí, a partir desse entendimento, a gente vai lá formalizando os protocolos, os fluxos,
E aí, quando a gente fala de modelagem de processo, nada mais é do que isso. É entender todas as atividades que a gente faz, entender a qualidade de comunicação entre as áreas para que a gente consiga gerar um resultado de fato assertivo, eficaz. Muito bom. E aí, uma coisa que é interessante falar, não é uma modelagem de processo, uma descrição de protocolo que você faz em qualquer lugar porque você sempre atende paciente, porque você sempre gera diagnóstico, não é isso. Volta para a cultura, volta para o DNA. O jeitinho laboratório Lacmar de fazer. Como é que a gente faz? Então, o nosso jeito de fazer é o que a gente busca traduzir nos nossos protocolos, nos nossos fluxos, nas nossas diretrizes. Perfeito. E então eu imagino que o laboratório constrói muitos POPs, né? Que são o procedimento operacional padrão. Para garantir que essa operação siga, todo mundo sabendo o que fazer, como fazer. E aí eu vou jogar para vocês, Ana, que você citou agora há pouco, além do DNA, os treinamentos. Aí eu queria entender, a empresa ela está o tempo todo nessa melhoria contínua, o tempo todo avaliando os processos, ver como é que se dá a operação, melhorando, e aí eu acho que essa documentação toda vai sendo ajustada. Opa, antes a gente fazia assim, agora mudou, agora a gente vai fazer assim porque é melhor. Como é que funciona então os treinamentos e qual é o impacto que o treinamento no time vai trazer para a gente ter essa melhoria na qualidade? Nós temos os treinamentos técnicos obrigatórios. Quando o colaborador entra, tem os treinamentos obrigatórios, desde a integração, os técnicos. E nós temos os treinamentos que são mapeados pelo RH. Perfeito. Então, ele faz o mapeamento de todas as áreas. E muitos desses treinamentos, às vezes, eles são feitos internamente, outros são mapeados para treinamentos externos. Agora mesmo a gente estava num ciclo de treinamentos de lideranças dos gestores, né? E esse impacto, ele se reflete de diversas formas. Muito na eficiência da produção do laboratório, na própria relação nossa com os gestores, não é? Eu falei agora de comunicação. De toda hora a gente vê uma fragilidade num processo por falha de comunicação. Eu acredito que isso é de todas as empresas, não é? Então, se a gente não desenvolve isso, não fomenta treinamentos, não fomenta trabalhar isso dentro da empresa, a gente não vai para frente, não é? Então, participação em congressos, fomentar trabalhos científicos, a gente faz isso, a direção, ela fomenta publicação de artigos, leva você para outros, não só os congressos ordinários, mas outros que sejam de interesse da pessoa, mas também com foco dentro do laboratório. Perfeito. Então, nós temos tudo isso mapeado. Não só treinamento, mas também desenvolvimento, o estudo. Nós desenvolvemos também dentro. Inclusive, isso é pauta nossa de reunião de diretoria. A direção mais se interessa do que, às vezes, muitas vezes, o próprio colaborador. Então, isso é muito cobrado dentro do RH. Então, cadê os trabalhos? Então, nós temos muito interesse no desenvolvimento da equipe. Desenvolvimento científico mesmo. Nós temos uma área dentro do laboratório. Então, os treinamentos têm os obrigatórios, porque, quando você falou aí dos documentos, esses documentos não serviriam de nada se eles não tivessem aplicabilidade e se a pessoa não fizesse. Não seria só confirmar a leitura, né? Pronto. Entrar no sistema confirmar a leitura é fácil. Sim. E essas acreditações, esses eles selos, cobram? Eles não veem confirmação, eles veem a gente trabalhando. Perfeito. Então, eles veem. A gente até fala sempre, né, gente? E aí vocês vão falando e vem me surgindo assim vários o gatilhos. entendimento, né? Se deixar a qualidade, fica falando aqui até amanhã. Sim, tá certo. Mas o líder, o verdadeiro líder, ele movimenta pelo exemplo, né? Certo. Ele engaja pelo exemplo. Então, a gente vê isso muito forte, realmente. Exemplo arrasta. Com certeza. E aí, antes o pessoal que estava lá participando dos treinamentos e das capacitações para buscar aquele famoso indicador de hora homem treinado, agora eles estão lá porque eles querem conhecimento, eles querem
Eles querem captar para si aquilo que de fato ninguém pode tirar. Né? Ninguém pode te tirar conhecimento. Sim. Então eles já ficam pedindo mais, eles já querem mais, eles já fazem sugestões de novos treinamentos. E a gente também tenta envolvê-los de uma forma diferente, dinâmicas, gerar um aprendizado diferente que realmente mude a rotina deles, né? De todos os colaboradores de maneira geral. Perfeito. E as certificações, falando do PALC, falando da acreditação ONA, né? Que a gente falou lá no início, acho que foi sua primeira pergunta, que é a Organização Nacional de Acreditação Hospitalar. Acredita, certifica instituições de saúde com base em boas práticas, padronização de processos, redução de risco para um resultado assertivo, traduzindo a acreditação. E a gente fala muito isso, não é um checklist tem, não tem, mas é como vocês entendem o que precisa ser feito. E aí eu queria saber o seguinte, todo esse cuidado de redução de riscos, de melhoria na qualidade, eu queria entender como que isso se traduz para o paciente. Como que no fim das contas, tudo isso que vocês estão trazendo vai ter uma relevância lá na ponta, que é para o paciente, já que o cuidado está centrado nele, né? É muito interessante que hoje os pacientes, eles nos dão feedback no nosso canal de satisfação do cliente, falando a importância, né? E aí a gente volta a falar lá das unidades emergenciais públicas, quanto os clientes dão o feedback lá para a gente, falando... com relação à qualidade dos laudos, né? Que aí a gente não tem a diferença, né? E aí a gente vê que tá traduzindo todo o processo que a gente implanta lá na ponta, né? No produto final. Que é o laudo do produto. É o produto final. Quando o médico fala, nossa, vocês saíram daqui dessa unidade, a gente tá sentindo falta de vocês... o resultado era mais rápido, a gente sabia do processo de qualidade que vocês têm implantado. Então, isso se reflete lá no cliente, né? É um produto que a gente não somente entrega, né? Tem uma frase que o Vinícius fala que a gente não só entrega laudos, né? A gente entrega resultados eficazes, né? Com confiabilidade e credibilidade. É uma coisa que eu falo muito nas integrações quando a gente vai falar sobre qualidade, né? Eu falo para eles, eu disse, olha... Tem duas palavras que eu gosto demais quando a gente fala de qualidade, credibilidade e confiabilidade. Elas andam juntas. Perfeito. E nós somos norteadores, né, quanto colaboradores dessas duas frases. Credibilidade e confiabilidade. A gente teve um episódio falando sobre resultados críticos, né? Isso, interessante. E o quanto que a gente entendeu naquele episódio que realmente não é só um resultado que você está entregando ali. Não é só um resultado número, crítico, né? Por exemplo, não é só um número, um resultado crítico, por exemplo, e todo o cuidado que o laboratório vai de acionar esse paciente o mais rápido possível. Tem diagnóstico, né, gente? Salva uma vida, né? Muito Você bom. sabe, contribuindo com essa fala de Leia, quando eu vou escolher um médico, eu tenho os médicos, acho que todo mundo. Tem aqueles que você já tem há algum tempo, que você vai, continua, quando você faz prevenção. Da família. Na família, coisa e tal, foi indicado, tem credibilidade. Anos. E aí, mas daí tem aqueles que tem o plano de saúde, quando você tem, que ele já diz, você, esse aqui não é mais e tudo, e que às vezes você vai para fazer alguma coisa que, assim, mas você tem que fazer alguma escolha ali. E aí, a forma como eu faço para escolher, eu vou pro currículo Lattes. Certo. Eu vou ver o Lattes dele, né? Você vai ali na plataforma e aí eu vou ver. Deixa eu ver se é bom mesmo. É uma forma de você ver quem que você vai escolher para fazer a sua avaliação. É a acreditação dele. Pronto. Mas você sabia que lá também você pode ver o seu laboratório, a sua clínica, o seu hospital, no selinho, não é, Natália? Tem lá o selo, o laboratório, ele é acreditado ou é certificado, tem lá o selinho. Então, você pode também, é claro que nem toda a população vai ter esse trabalho, nessa coisa, mas também... Às vezes a população está preocupada em ver o selo do preço. Né? Quando, na verdade, deveria estar preocupada em ver outros selos, que é o da qualidade, pode cair desse cuidado. numa situação que a gente vê pelas mídias daquele laboratório no Rio de Janeiro. A gente está sempre citando o Rio. Mas aquela situação no Rio de Janeiro... Depois não podemos pisar no Rio de Janeiro. Qual é o nome do laboratório? Fala pra gente. Eu amo o Rio de Janeiro. Aquela situação do HIV e tudo, esses escândalos na área da saúde, que você está lidando com vidas, infelizmente a saúde, ela está inserida, eu digo infelizmente, mas eu não posso dizer nem essa palavra, mas é um comércio, mas nem por estar inserido nisso, você vai colocar como uma situação criminosa. É um modelo de negócio, mas negócio. A gente não pode tratar a vida como se fossem produtos. Por isso é que a gente está
é quase uma obrigação eu penso que é uma obrigação, Natália, você acreditar e certificar um laboratório e um hospital, porque você cria barreiras de segurança. Com certeza, e mostra o nosso compromisso Nem é um diferencial, eu acho que é uma coisa obrigatória, porque você é uma responsabilidade com as vidas, porque são barreiras de risco que você vai colocando. Então, você faz tudo isso, então eu escolho um médico, eu tenho todo esse critério. Sim. Por que o laboratório eu não vou ter? Porque o laboratório hoje dá diagnóstico. Sim. E dá diagnóstico, mas claro que quem vai decidir ali é o médico. É o médico, sim. Mas o diagnóstico vai ter. Mas o trabalho do médico vai ser baseado naquilo que o laboratório está entregando. Aí se ele está entregando um resultado que veio de um guaraná, imagina como que o médico vai tomar uma decisão, vai dar... É muito sério o nosso trabalho diante da população. Então, assim, é muita seriedade envolvida. Quando a gente não brinca com a saúde das pessoas. Sim. Então, muitas pessoas aventuram com a saúde, colocando o laboratório. Tem um investidor, vou colocar esse laboratório aqui, chama 2, 3... É assim que acontece muitas vezes. E a gente vê, e eu já estou nesse ramo, já até perdi a conta. Denúncia aqui pra você que está acompanhando a gente. Cortezinho de denúncia aqui. Vai lá, Suzana. Eu não sei, eu já estou o quê? 20 e tantos anos aí nesse laboratório. Exponha. Na área da saúde. Vou expor a minha idade aqui. Mas eu estou aqui. Vinícius formou uma equipe, tá? Ele não juntou, ele formou uma equipe de pessoas responsáveis na qualidade, comigo, e aí ele foi formando. Juliana Silveira, que hoje é a nossa consultora, ela sabe o trabalho árduo. Ela vai ouvir esse podcast. Esse trabalho árduo que ela teve de montar esse sistema de gestão da qualidade. Então, o Vinícius, ele se juntou, ele formou essa equipe de pessoas que pudessem realmente juntar com ele essa responsabilidade de montar uma equipe e formar esse laboratório. Então, assim, e com isso precisa ter um investimento. Certo. O investimento, porque qualidade tem um custo. Pronto. Mas esse custo tem um jargão na qualidade, que quem é da qualidade sabe, é a própria sobrevivência. Esse custo é a própria sobrevivência, porque você porque são os aventureiros, né? Eles investem, aí eles até o ponto que aquilo acontece. Depois eles saem do plano, depois de que terem acontecido tantas coisas que acontecem com vidas ali. Então é isso que acontece. Então nós temos isso, a responsabilidade, essa nossa cultura sendo montada, isso tudo paulatinamente. Nós temos a nossa pretensão de nós sermos o melhor. Quem vai dizer que nós somos os melhores é a população. Perfeito. Aos poucos vai dando seu feedback. Eu vou aproveitar para pegar uma fala seu sua. Reconhecimento, né? Nosso reconhecimento, exatamente, Léo. Que você trouxe sobre o investimento. E os laboratórios, eles possuem essa característica de investir bastante em tecnologia. Então, eu queria entender de vocês, meninos, o quanto que esse investimento em tecnologia vai ajudar lá na qualidade desse diagnóstico não, na qualidade desse resultado que está saindo, desse documento, como que o investimento em tecnologia ajuda a melhorar a qualidade? Tá. O laboratório, como a gente sabe, não é barato, né, Suzana? Não. São investimentos... Tecnologia de ponta. Hoje lá que conta com uma tecnologia de ponta e a gente todos os anos vai em congresso, né, e consegue trazer coisas... E o investimento não para, né? Não para. Você acha que é o melhor e de repente... Lançou um melhor. Lançou uma novidade. E aí essa é a importância da gente estar atualizada no mercado, né? O Vinícius tem esse investimento de mandar a gente para eventos e tragam as melhorias e as novidades que tem aí, e aí a gente vai tentando implantar dentro do laboratório da melhor forma possível. Perfeito. Claro, porque a gente tem que avaliar o impacto, né? A melhoria contínua está aí, a redução de custo está aí, mas aí a gente tem que ver essa redução de custo vai ter impacto em quê? Como, Perfeito. né? Que essa redução de custo vai ter. E aí, bem falado, como Suzana vem falando aí de Rio, aí das reduções de custo, a gente tem que estar muito atento a não quebrar os processos da qualidade, né? A qualidade, o nome qualidade hoje foi falado muito aqui. Mas aí a gente tem que ter atenção com relação à quebra dos processos, né? Você, uma vez quebrado o processo, qual impacto isso vai ter mais na frente? Então, você investir em tecnologia, em resultado rápido, você tem que ter controle de qualidade para todos os exames, tanto interno como externo. Você tem que ter uma equipe bem eficaz, você tem que ter uma equipe treinada, né? E aí a gente fala novamente de treinamento. E aí, curiosidade, né? Nosso canal de satisfação do cliente, a gente teve uma reclamação de um cliente.
Que foi? Ele disse... Achei muito carismático, eu me senti ali desconfortável. Foi muito amor, nunca me senti amado na vida. Aí ele disse, eu estou reclamando porque o meu resultado saiu rápido. E ele queria ficar enrolando. Achou estranho. Achei estranho. Aí eu disse, nossa, aí a gente vai ligar, olha, senhor, a gente tem uma tecnologia de ponta, não há mais a necessidade de você estar demorando 12 dias para se ter um resultado. Hoje a gente vai explicar todo o processo, né, tecnológico que a gente tem dentro do laboratório. Então aí a gente já consegue perceber o impacto direto aqui no investimento da tecnologia. A agilidade também, não é só a qualidade no resultado, mas você também consegue trazer uma agilidade ali, né? Agilidade com relação à entrega dos nossos laudos e laudos assertivos, né? Laudos seguros de fato, mas mais do que tecnologia, acho que é o que Leia falou. Precisa de atitude e responsabilidade, que é uma decisão diária de fato, para que você mantenha todos os processos ajeitados, tudo muito bem organizado. E no final, gente, o paciente, o nosso cliente satisfeito é isso. É o nosso acolhimento, é o nosso olho no olho, é o quanto a gente agrega valor. E aí fazer também E tudo isso faz parte do investimento da empresa, do laboratório. Um trocadilho interessante, né? Porque a gente fala de custo a gente consegue mensurar, mas o valor que a gente agrega é intangível. Né? Então, a preocupação é essa também. A gente conta, obviamente, com um parque tecnológico gigantesco. E um investimento realmente absurdo aí, porque aquilo que é de melhor a gente vem trazendo para realmente garantir um diagnóstico assertivo. Muito bom. Mas existe por trás toda uma preocupação e toda uma responsabilidade de todo o time para que realmente a gente garanta o melhor resultado. Bom. Então, para você que está nos assistindo, que às vezes você toma uma decisão ali baseada em preço, cuidado. Como a Suzana falou, não se brinca com a vida. Eu acho que a decisão de qual laboratório você vai fazer os seus exames, ela é muito importante. Então, lembre sempre, não é caro as coisas. Mas se você escolher ter o melhor, isso tem um preço. Olha só o tanto de investimento. Né? E o laboratório Lacmar tem todo esse cuidado de trazer o melhor. Certo? E aí eu vou aproveitar então, a gente trouxe várias situações aqui do quanto que o laboratório toma certas decisões, né, para ter essa qualidade, o melhor possível. Eu gostaria que cada um aqui fizesse um apontamento de qual que é o grande diferencial, então, do laboratório. Se você pudesse pontuar assim, olha, eu acho que o grande diferencial da Lacmar é X. Cada um vai escolher um. A Suzana disse o seguinte, que as acreditações, ela nem considera diferencial. É o que todo laboratório deveria buscar, é a obrigação, tem que entregar. É claro que em um comparativo com outros laboratórios, se torna um diferencial, óbvio, não dá pra gente tirar esse mérito, né? Todo esse investimento tem como propósito conseguir essas acreditações, porque num comparativo do mercado você já nota assim, não, quais são os melhores aqui? São os que são acreditados. Mas então, tirando acreditação, vou desafiar aqui. Não vale. A gente tá falando de qualidade, eu quero diferencial e não vale acreditação. Qual o diferencial do laboratório? Melhoria contínua. Natália saiu na frente que era pra não roubar a resposta dela, né? Aí você vai falando, a gente vai criando toda uma linha de raciocínio. Pronto. E assim, melhoria contínua, porque melhoria contínua em melhorar aquilo que a gente já é bom. Pronto, perfeito. Então, a tecnologia, mais investimento, capacitação, treinamento, DNA, jeitinho Lacmar de ser, sabe? Tudo muito isso bom. Que a gente está falando de qualidade e tudo mais. É aquela responsabilidade, é um compromisso em melhorar naquilo que nós já somos bons. Dia após dia. Eu acho que essa visão, você precisa ter muita humildade para você reconhecer que precisa melhorar, e especialmente naquilo que você já é bom. Sim. E eu acho que isso é muito forte. Perfeito. Porque se a gente já está com um resultado sensacional, sabe aquela adesão que às vezes ninguém acredita, 90% de adesão, bababá, é todo mundo treinado, quero mais, vamos fazer melhor, o que pode ser feito de diferente. Perfeito. Deu 90%, a pergunta é... E esses 10? E esses 10? O que tá faltando aí? A gente pode buscar, né? Perfeito. Muito bom. A gente pode buscar. Isso. Então, melhoria contínua, a resposta da Natália. Eu vejo assim, porque tudo casa, né? Sim. Eu acho que eu tenho certeza que sempre, desde o começo, a gente percebe isso, que até a concorrência observa, porque até vai nos visitar de vez em quando.
Não é brincadeira, não é normal, eu vejo normal isso, porque eu já precisa estive de do outro mercado, lado, né? eu Tá fazia certo, isso. precisa. Eu fazia isso. A gente precisa aprender com o outro, Eu né? fazia O que isso. o líder tá fazendo de diferente? É normal. Perfeito. Então, assim, eu penso que o nosso olhar para o ser humano é diferenciado. Tanto o paciente que vem ser o nosso cliente, quanto o nosso interno também. Nós temos atingido isso 100%? Não. Não, nós estamos ainda caminhando para isso. Mas o olhar é diferente. Um olhar Eu humano. posso te dar certeza disso, porque pelo tempo de trabalho que eu já tenho. Perfeito. E a experiência é importante. O mundo de hoje, ele não... normal, a gente vive num mundo muito acelerado, até nos WhatsApps. Eu procuro não ver nada acelerado para não ficar também acelerada. Certo. A senhora não bota no 2, né? Eu já botei, mas hoje eu não boto. Mas até para poder ouvir as pessoas, porque senão a gente não escuta as Às pessoas. vezes no 2 a gente tem uma interpretação de que a pessoa tá falando até com uma entonação mais... firme. Mas isso aí já é comprovado. Mas assim, é o olhar do Laquimar e a gente não pode perder isso. Eu já ouvi muita gente dizer, nossa, eu fui fazer um exame ali e é tudo tão robótico. Sim. Tem locais que a gente chega, seja farmácia, seja lugar que você vai fazer exame de imagem, tudo, as pessoas te tratam quase como robô. Tem gente que até já acostumou com isso, acha que tá tudo bem. É isso. É isso que a vida, assim... O atendimento é isso. É IA, é isso. A IA serve pra gente, pra organizar nossos arquivos, tudo tá tudo certo. Eu uso. Mas que coisa boa tu chegar num lugar e a pessoa te tratar. Oi, Suzana, tudo bem? Olha aqui, olha, senta aqui, não sei o quê. Gente... Conexão, né? Conexão. Então, assim, o Laquimar não pode perder isso. Não deve. Atenção, Laquimar. Ela deixou aqui... Eu não estou dizendo isso porque pode se perder. É porque acontece que existe aquela questão que a pessoa já está chegando no nosso ambiente já doente, né? Já com vários problemas. Então, se a gente não tiver aquele olhar de caridade, né? Não, de preciosidade com o cliente, nós como é temos que a gente vai cativá-los, né? E retornar. Nossa, eu fui no laboratório, a pessoa me recebeu tão bem. Quem que não gosta de ser recebido? Não podia até, eu nem queria dizer essa palavra, porque nós somos humanos, então por que a gente não tem um olhar humano? Já é uma redundância, Parece uma bobagem. Não Mas no mundo que nós vivemos hoje, onde o investimento Tem cada que vez falar. mais está em tecnologia, no relacionamento com IAs, quanto mais o relacionamento humano for validado, que se falar. mais diferencial nada terá. substitui. Nada substitui, Nada exatamente. Então eu penso que nós estamos fazendo essa diferença. Perfeito. Mas não podemos nos perder. Ótimo. Muito bem. Vamos para lá, então, o diferencial. Eu cheguei ontem de Brasília, eu fui participar de um evento do Sebrae lá sobre inovação, o Inova DF. E o evento inteiro foi sobre IAs. Assim, tudo era IA. E é impressionante o que realmente as IAs serão capazes de fazer enquanto hard skill. Mas como soft skill, relacionamento, troca, interação, isso elas não vão conseguir nos substituir. Então, quanto mais as empresas tiverem um cuidado, um investimento nesse relacionamento com o paciente, com seus clientes, para que seja um relacionamento humano, um olhar humano, isso com certeza vai ser um grande diferencial. Você, Léa? Tá todo mundo Já foi melhoria contínua, olhar humano. E aí eu vou fazer uma mistura, né? Cuidado centrado no paciente, que aí a gente vai envolver a melhoria contínua, que aí a Natália bem falou, da gente estar atento àquilo que a gente já é bom, né? E a gente pode melhorar, né? E aí ela até fala, nossa, vocês gostam de um jogo, né? A gente gosta de ser melhor naquilo que a gente já faz, né? Muito bom. E aí, como bem Suzana citou, né? Ter aquele olhar do cliente, né? Que aí ele retorna e aí a gente tem a melhor propaganda, que é o cliente. Perfeito. Que aí ele vai chegar lá na ponta e dizer, olha, fui em tal laboratório, me receberam muito bem. E aí a gente tem esses feedbacks de alguns clientes. Olhar no paciente. Olhar centrado no paciente. Eu vou aproveitar para pegar o olhar centrado no paciente, terceiro, e perguntar para você assim, como que esse ambiente, esse atendimento que é prestado pro paciente, pro cliente que chega ali, como que todo este cuidado no ambiente está relacionado com qualidade? Porque parece até que qualidade é só gestão de processos, mapeamento, documentação. Agora ele propôs a qualidade. Mas agora... Não, até parece. Estou falando. Até parece, mas é claro que não é só isso. Não. E é por isso que eu estou perguntando. Como que o ambiente, o relacionamento, o olhar no paciente, o olhar humano, como que também está relacionado à qualidade?
Paulinha Natália? Qualidade é Tu tudo. que se sentiu provocada, vai lá. Veja eu. Qualidade é tudo. Qualidade é tudo. Mas veja, quando a gente fala de qualidade, a gente está preocupado com infraestrutura. Certo. A gente está preocupado com acesso. Uhum. Acesso entendendo todos os perfis de paciente que a gente atende. Uhum. Pacientes vulneráveis, pacientes com algum risco, alguma comorbidade, qual cuidado especial a gente tem com esse paciente, e infraestrutura fala muito a respeito disso. Inclusive com relação ao acesso mesmo, né? A visão, né? A visão da qualidade, que é uma visão diferenciada, né? É muito transversal. Então, veja lá. Acesso, infraestrutura, Isso. jeito de atender, qualidade no atendimento. Relacionamento. Então, relacionamento, a conexão visual, uma conexão emocional, entender qual é o ensejo daquele paciente, né? Então, além de modelagem de processo, análise de risco, pensar em barreira para reduzir risco, mas todo esse entorno, né? Por exemplo, uma cozinha diferenciada, o paciente lá que está em jejum e que ele é recebido de uma forma especial e ele é convidado a sair do de jejum com um cardápio especialmente preparado para ele. O ambiente infantil que tem... O ambiente infantil, né? Causar a sensação aroma, do né? quarto, Aroma. né? Legal. Então, assim, gente... A música. Todo bastidor, Né? Ele vai levar para o paciente a melhor experiência. Perfeito. Todo bastidor, ele vai levar para o paciente um diagnóstico assertivo. Então, seja no controle de qualidade dos equipamentos, ou seja, num bom dia de verdade. Perfeito. Você fala ali para o paciente no primeiro momento, sabe? 6 horas da manhã, acabei de acordar, não queria acordar cedo, fui lá fazer um exame, droga, tô de jejum. Aquele bom dia vai fazer a diferença. Então, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente está falando de tudo. Perfeito. Do acolher, não só atender, mas do entender. E hoje a gente precisa entender a diferença. Atender é uma coisa, entender é outra coisa, né? Associado a todo o aparato tecnológico que a gente já tem para atender esse paciente. Muito bom. Então a gente entende que a qualidade não está preocupada só na entrega do o que vai ser entregue, mas também o como vai ser entregue. E a gente todo o até processo. diz que mais importante do que o que é o É o como. Olha que legal. Porque é isso que vai mudar a realidade e o dia a dia de todas as pessoas que compõem a família Laquimar. Muito bem, temos um corte lindo agora. Pra postar aqui da Natália. E aí, chegando aqui no final do nosso bate-papo, olha só como passa rápido, né? Vamos mais! Pois não. É bom com o pessoal da qualidade, eles falam bem legal. Isso é muito bom. Mas caminhando aqui pro nosso desfecho, eu queria entender, agora há pouco foi falado que nessa busca da melhoria contínua, nessa busca das acreditações, o Laboratório Laquimar hoje está em busca de qual acreditação e qual é a diferença que faz a gente conquistar essa nova acreditação para os pacientes, para os clientes, para o próprio laboratório? Qual é que nós estamos em busca agora e qual que vai ser a diferença tê-la? Pois é, então... Eu vou passar essa bola para a Natália, que ela tá na área dela aí, da honra. Além do palco, né? O Laboratório Laquimar trabalha aí fortemente, avidamente, para a certificação nacional de acreditação, né? Que é um selo, na verdade. Não selo, gente. Fortalece o compromisso que o Laboratório Laquimar tem com qualidade, com precisão dos laudos, com satisfação dos nossos clientes, Perfeito. realmente agregando valor para um diagnóstico, para uma tomada de decisão médica mais assertiva. Perfeito. Então, a acreditação em instituições de saúde hoje, que é o que a gente busca, ela reafirma realmente, né, todo o nosso compromisso com boas práticas nacionais reconhecidamente, nacional e internacionalmente. E aí, a gente pega bons cases, ótimas experiências da metodologia americana, da metodologia europeia, enfim, né? Brasil, a metodologia que a gente está trabalhando é a metodologia brasileira, mas a gente vai aprendendo com esses cases internacionais para de fato fazer a diferença. Boas práticas, apenas boas práticas. É uma validação de todas as boas práticas
que já são colocadas em prática todo dia Exatamente. nos laboratórios. Reconhecido Muito nacional e internacionalmente. Muito bem, muito bom. Para encerrar nossa conversa, eu tenho uma última pergunta e cada uma vai dar uma resposta também, certo? Ele gosta desse desafio, Pra né? gente ouvir aqui de cada uma, ter um olhar de cada uma. E a pergunta é a seguinte. Dessa vez eu não sou a primeira a responder, então. Tá bom, vou jogar pra Suzana ou então pra Léa. Qual é a mensagem? Aí tem que concatenar em uma frase, certo? Em uma frase. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar sobre qualidade? A importância da qualidade. A importância da qualidade é a essência da segurança que você tem de você chegar no... É uma frase, né? Certo. Então, vamos lá. Para mim, a qualidade é essencial para a segurança que você vai encontrar nos seus processos dentro falando de laboratório. Perfeito. É essencial para É isso você mesmo. realizar os seus exames no laboratório. Para mim, é essencial para escolher o seu laboratório. Perfeito. Essencial. Ela foi reduzindo. Quer dizer, ela foi falando e foi reduzindo. No final a gente chegou. A qualidade é essencial para você escolher É essencial, seu não tem laboratório. como você escolher um laboratório que não Perfeito. tenha um selo de qualidade. Tá ótimo, parabéns. Muito obrigado, Suzana. Você, Tem Léa. uma frase que eu gosto muito. Vai. Que aí é falando de treinamento que eu coloco lá no finalzinho, que qualidade é fazer o certo quando ninguém está olhando. Né? Muito bom. Então, é isso que a gente traz, não somente para os nossos clientes, mas para os colaboradores, né? Não Perfeito. precisa ter a Natália, ter a Suzana, ou ter o Vinícius, ou a Juliana Silveira, ou qualquer auditor, ou gerente, ou líder lá na unidade, mas é ter essa cultura, né? Isso Perfeito. enraizado, né? Não precisa estar ninguém lá olhando, mas Muito bem. fazer o certo, né? Então, trouxe até um aspecto ético e moral da qualidade. Nossa, a Léa é profunda, né, Ela gente? é Muito bom. filosófica. E você, Natália? Qual vai ser a sua frase? Então, tem 15 minutos pra falar. Uma frase. A Suzana, ela queria... Ixi, pera, deixa eu... Aí eu fui reduzindo, né? Porque... Não, vamos lá, Em qualidade. uma frase, qual a sua mensagem? Qualidade é segurança, é atender às expectativas do nosso cliente. E aí eu falo cliente de uma maneira Aham. né, bem sistêmica. Tanto interno quanto externo. Isso. E excelência em serviços e atendimentos. Segurança, expectativa. Superar a expectativa, É, né? é. Muito bem. E E excelência. exatamente. Eu acho que seria um tripé quando você para assim para pensar no conceito, sabe? É. Muito bem. Eu acho que isso é o nosso norte, é fazer a diferença, é agregar valor Certo. e mais do que o que é como. Muito é bom. DNA, gente. Legal. Muito bom. Tá Meninas, engraçado. muito obrigado por esse Obrigada. bate-papo. Foi um prazer estar com vocês, entender um pouco mais sobre qualidade. Vocês gostaram? Muito. Gostamos, Ah, que legal. bom. Foi Muito super legal. leve. Não vai dizer que não aqui na minha frente Não, também? jamais. Tá ótimo. Mas você é um bom... Falta de educação, falar não na frente. Tem que esperar falar mal pelas costas. Não, jamais. Não, é falta de educação. Tem que esperar ficar de costas e falar mal. Mas você é um excelente leitor facial. Ah, muito Mesmo obrigado. que a gente... Ah, não, foi super leve. Aí tu já ia entender tudo, né? É, gente, As meninas têm. Mas não, foi super leve. Que Foi bom, super muito obrigado. legal. E é muito bom falar daquilo que a gente acredita de Sim. verdade. É. Olha, que É bacana. mais fácil, né? Se torna mais natural. Respirar. Está no dia a dia, está no DNA, não é? Nossa, Muito bem. E eu gostaria de agradecer você também que acompanhou esse vídeo até agora, acompanhou o nosso 6º episódio aqui no Next Lab Podcast. Quero pedir um favor pra você. Na verdade é o nosso quinto episódio. Cara, eu já estou na ansiedade, já estou vivendo no futuro. Então, pra você que acompanhou aqui o nosso 5º episódio, muito obrigado pela sua audiência. Quero te pedir um favorzão. Se você gostou, curte aqui e comenta também. Coloca aqui o que você mais gostou na fala dela. De quem você mais gostou também, coloca aqui. Qual foi uma dúvida que surgiu? Comenta aqui porque a gente vai responder. Essa troca é importantíssimo para nós. Você já percebeu que os laboratórios estão preocupados pelo seu olhar. Você é o foco. Isso aqui só existe por causa de você. Então, comenta, curte, segue o nosso canal e ativa o sininho porque quando tiver o próximo vídeo você já vai receber aí no seu YouTube. Muitíssimo obrigado like, por né? mais esse episódio. Muito obrigado, meninas. Obrigada. A gente se encontra no próximo Next Level Podcast.